Mudanças dos estados físicos da água. Em consequência das mudanças de temperatura, a água sofre transformações, podendo passar de um estado para outro. Estes são líquido, sólido e gasoso. Estado líquido é a água nas torneiras de nossas casas, nos lagos, rios, mares e em forma de chuva. Estado sólido é a água representada pelo gelo, formado na geladeira ou encontrado nas geleiras das regiões mais frias do planeta, como na Antártida. Estado gasoso é a água em estado de vapor. Estados da água. A vaporização é a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Ela pode acontecer em razão do aumento da temperatura, ebulição, ou pela ação do vento, evaporação. Quando tomamos banhos e enxugamos nosso corpo, nossa toalha fica bem molhada. Passadas algumas horas, podemos perceber que a toalha secou, ou seja, a água acumulada evaporou, deixando-a seca. O mesmo acontece com as roupas lavadas e estendidas no varal. A ação do vento e o calor do sol favorecem a evaporação da água, ebulição e evaporação. A liquefação ou condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. É o caso que ocorre nas tampas das panelas. Podemos perceber que quando quentes, elas ficam cheias de água acumulada. Isso acontece porque o vapor da água se acumula ali, fazendo com que voltem ao estado líquido. As nuvens são vapor de água condensado acumulado. Fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido da água, provocada por aquecimento. Por exemplo, gelo que derrete num dia de calor. Mas também existem outras, como sublimação, é a mudança do estado sólido para gasoso, sem passar pelo estado líquido. O ponto de sublimação, assim como o ponto de ebulição e o ponto de fusão, é definido como um ponto no qual a pressão de vapor do sólido se iguala à pressão aplicada. E a calefação é a vaporização que ocorre quando um líquido entra em contato com uma superfície que se encontra em uma temperatura muito maior que a temperatura de ebulição do líquido. Agora vamos para alguns experimentos para entender melhor a mudança dos estados físicos da água. Então, vamos começar com a vaporização, que consiste na passagem natural e lenta de uma substância para o estado gasoso, que podemos perceber agora. Podemos perceber esse processo com uma roupa molhada, tá? Essa roupa tá bem molhada. E agora eu vou estender ela no varal e vamos passar pelo processo de vaporização. Vou esperar alguns minutos até ela secar. Bom, depois de algumas horas, a água se evaporou. Foi um processo bem lento, tá? Que a água que estava nessa blusa, ela acabou evaporando e passando do estado líquido para o estado gasoso. Agora vamos para o processo de condensação. Bom, o processo de condensação é a passagem do estado gasoso para o líquido, ou seja, é a passagem desse estado de vapor para o estado líquido. Para esse estado. Bom, é um processo simples, tá? Aquele estado de vapor passou para esse estado líquido por conta que eu tampei a panela e pelo vapor que estava dentro da panela acabou se tornando líquido novamente. E acabou formando gotículas de água na tampa da panela. Agora vamos para o processo de fusão.
Então, o processo de fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. Ou seja, esse gelo ele vai acabar derretendo e vai sair desse estado sólido para se tornar líquido. Então, depois de um tempo, o gelo acabou passando do estado sólido e agora está no estado líquido. Agora vamos para o processo de calefação. Bom, e esse foi o processo de calefação. O processo de calefação é um tipo de vaporização, só que super rápido. Podemos perceber que quando eu coloquei algumas gotas de água na panela super quente, podemos perceber que foi questão de segundos que a água sumiu. E o processo de calefação ocorre quando um líquido é colocado em um ambiente muito aquecido e ele vaporiza rapidamente, como podemos observar nessa experiência. Agora, o último, mas não menos importante, o processo de ebulição. Então, esse é o processo de ebulição. É a vaporização rápida, causada por aquecimento. E nesse processo podemos perceber a formação de bolhas dentro da água. Dessa forma. E esses foram os estados físicos da matéria e a mudança dos estados da água.